Dispensada de um dever, ela é designada para tratar dos assuntos gerais. Ela entende Deus errado, delimita a si mesma, cai em escuridão e negatividade. Em sua miséria, ela ora e busca. Ela vê que todos os seus esforços por Deus eram em prol de status e um destino. Classificar vários deveres é a perspectiva totalmente errada. Ao entender a vontade de Deus, ela aprende a se submeter. Ela jura cumprir bem o seu dever com perseverança. E depois que você foi dispensada do trabalho de rega, como você conseguiu passar por isso? Pois é. Eu estava transtornada depois que isso aconteceu. Eu não conseguia aceitar, especialmente quando via mais pessoas aceitando a obra de Deus dos últimos dias e precisando muito de rega. Quando meu dever foi mudado, eu me perguntei se eu tinha sido expulsa. Achei que quando me tornei regadora, os irmãos sentiam que eu tinha um pouco da realidade da verdade e que por isso me admiravam. Mas agora, eu havia sido dispensada por falta de calibre e não fazer trabalho prático. Preocupava-me com o que pensariam de mim quando descobrissem. Que achariam que eu carecia de calibre e só fazia trabalho escravo, tarefas toscas e que não tinha um futuro. No início, eu estava regando recém-convertidos como todos os outros. Mas agora que estava resolvendo assuntos gerais, tarefas pequenas, qual era o sentido de cumprir esse dever? Mesmo que eu trabalhasse bem, seria só uma servidora e acabaria sendo expulsa. Sim. Essa não é a perspectiva correta. Deus nunca disse que as pessoas que tratam de assuntos gerais são só servidores. Correto. Eu sei, mas na época não busquei a vontade de Deus e transtornei-me ainda mais. Eu não estava fazendo bem as minhas tarefas, mas eu agia sem envolvimento, sem investir meu coração nisso. Algumas vezes tinha coisas para se fazer à noite, mas eu caía no sono muito cedo. Então uma irmã, responsável pela rega, me enviou uma mensagem, pedindo ajuda para reunir alguns antigos documentos de trabalho. Eu resisti muito quando li aquela mensagem. Eu já não regava recém-convertidos, não era mais responsável por essas coisas. Por que ela me pediria isso? Mas eu não podia me recusar. Relutante, concordei em fazê-lo. Mas no dia seguinte, outra irmã de rega me pediu ajuda. Então pensei, que assuntos gerais só eram tarefas toscas e que qualquer um podia me dizer o que fazer. Não era meu campo. Por que então pediriam minha ajuda? Eu não quis concordar. Mas se me recusasse, temia que ela pensaria que eu não apoiava o trabalho da igreja. De mãos atadas, eu lhe disse que ajudaria. Por alguns dias, não tive nenhum entendimento de mim mesma. Eu não aceitava aquela mudança de dever como vinda de Deus e resistia à líder achando que ela dificultava as coisas para mim. Eu disse à minha antiga parceira, meio que de propósito: nunca tive um momento de ócio em meu trabalho de rega e fiz tudo o que devia fazer. A líder nunca me ajudava quando surgiam problemas, mas ela me dispensou num piscar de olhos. Não importa, já que fui dispensada, deve haver uma lição nisso para mim. Isso podia levá-la a desenvolver um preconceito contra a líder. Correto. Existem princípios para dispensas. Eles não se baseiam enquanto alguém sofre ou está ocupado, mas se faz o trabalho prático e realiza coisas em seu dever. Certo. Sim. Quando alguém não consegue realizar nada, mantê-lo no cargo atrasa o trabalho. Verdade. Sim. A líder já tinha comungado comigo muitas vezes, mas eu carecia de calibre e não buscava a verdade. Eu nunca entendi os princípios, então fui dispensada por nunca realizar nada. Eu só não conseguia aceitar o fato na época. Eu tinha exigências insensatas e muitas queixas. Aquela irmã foi impactada com isso? Foi. Depois de ouvir aquilo, ela também achou que a líder fora injusta comigo. Se na época você tivesse aquietado seu coração, orado a Deus e buscado, não teria feito essas coisas insensatas. Verdade. Sim. Mas na época, ao refletir sobre tratar de assuntos gerais e perder a estima dos outros, me senti muito injustiçada. Por que eu,
Havia sido designada para tratar de assuntos gerais. Eu só era capaz de fazer tarefas toscas? Eu não era digna de ser cultivada? A partir daí, achei que eu seria inútil. E mesmo que mantivesse minha fé até o fim, eu seria expulsa. Esses pensamentos me deixaram cada vez pior. Percebi que meu estado estava errado. Então vim para diante de Deus em oração. Deus, o que está errado comigo? Isso também é um dever. Por que então estou tão insatisfeita tratando de assuntos gerais? Deus, por favor, ilumina-me e guia-me a entender a mim mesma e parar de viver em corrupção. Amém. Depois lembrei-me das palavras de Deus sobre a atitude dos anticristos em relação a uma mudança no dever. Vamos assistir a um vídeo delas. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: qual dever é apropriado para você deve ser baseado nos seus pontos fortes. Se às vezes o dever arranjado para você pela igreja não é algo em que você é bom ou não é algo que você deseja fazer, você pode levantar o problema e resolvê-lo através da comunicação. Mas se você pode cumprir o dever, e é um dever que você deve cumprir, e você não o quer fazer só porque teme sofrer, então há um problema com você como pessoa. Se você está disposto a obedecer e pode renunciar à sua carne, pode-se dizer que você é sensato. No entanto, se tentar sempre calcular quais são os deveres mais prestigiados e se supor que certos deveres farão com que os outros o olhem com desdém, isso prova que você tem um caráter corrupto. Por que você é tão preconceituoso no seu entendimento dos deveres? Será possível que você consiga desempenhar bem um dever se for um dever que você escolheu com base nas suas ideias? Isso não é necessariamente verdade. O que mais importa aqui é resolver o seu caráter corrupto. E se não o fizer, você não será capaz de desempenhar bem o seu dever, mesmo que seja um dever que você curte. Algumas pessoas desempenham os seus deveres sem princípios, e o cumprimento do seu dever se baseia sempre nas suas preferências pessoais. Portanto, elas nunca são capazes de resolver as dificuldades. Sempre são superficiais em todos os deveres que cumprem e acabam sendo expulsas. Será que pessoas como essas podem ser salvas? Os malfeitores e os anticristos nunca têm a atitude correta em relação aos seus deveres. O que eles pensam quando são transferidos? Você acha que sou apenas um prestador de serviços? Alguém que serve ao seu comando? Que você pode simplesmente mandar embora quando não me quiser mais? Bem, não permitirei que eu seja tratado assim. Quero ser um líder ou um obreiro, porque esse é o único trabalho respeitável por aqui. Se você não deixa que eu seja um líder ou obreiro, e ainda assim quer que eu contribua, você pode esquecer isso. Que tipo de atitude é essa? É uma atitude de obediência? O que motiva essa atitude quanto a ser transferido no seu dever? Impetuosidade, as suas ideias e o seu caráter corrupto, certo? E quais são as consequências de abordar isso dessa forma? Em primeiro lugar, eles serão capazes de ser devotos e sinceros no seu próximo dever? Não, não serão. Eles terão uma atitude positiva? Em que tipo de estado estarão? Num estado de desânimo. Qual é a essência do desânimo? É a resistência. E qual é o resultado de um ânimo resistente e desiludido? Alguém que se sente assim pode cumprir bem o seu dever? Não.
Se alguém é sempre negativo e resistente, ele está apto a cumprir um dever? Não importa o dever que desempenhe, ele não pode desempenhá-lo bem. É um ciclo vicioso e não acabará bem. Por quê? Tais pessoas não estão numa senda boa. Não buscam a verdade, não são obedientes e não conseguem entender corretamente a atitude e a abordagem da família de Deus em relação a eles. Isso é um problema, não é? Foi uma mudança perfeitamente apropriada no dever, mas os anticristos dizem que ela está sendo feita para atormentá-los, que eles não estão sendo tratados como um ser humano, que falta amor à família de Deus, que eles estão sendo tratados como uma máquina, chamados quando são necessários e depois deixados de lado quando não são. Isso não é distorcer a lógica? Será que alguém que diz esse tipo de coisa tem consciência ou razão? Ele não tem humanidade. Ele distorce um assunto perfeitamente sensato. Distorce uma prática totalmente apropriada e a transforma em algo negativo. Não é esse o mal de um anticristo? Será que alguém tão maligno pode entender a verdade? De forma alguma. Esse é o problema de um anticristo. Ele distorce a lógica daquilo que lhe acontece. Por que ele pensa de forma distorcida? Porque ele é extremamente maligno por natureza, maligno em essência. A natureza e a essência de um anticristo são primariamente malignas, seguidas pela sua crueldade, e essas são as suas principais características. A natureza maligna dos anticristos os impede de entender corretamente tudo, e em vez disso, distorcem e interpretam mal a tudo. Vão a extremos, são mesquinhos e não conseguem lidar com as coisas corretamente, nem buscar a verdade. Em seguida, eles resistem ativamente às coisas e buscam vingança ou até espalham as suas noções e o negativismo, incitando e enredando os outros para interromper o trabalho da casa de Deus. Secretamente, espalham algumas queixas, julgam como as pessoas são tratadas na casa de Deus, as regras para a sua administração, como certos líderes fazem as coisas, e condenam esses líderes. Que tipo de caráter é esse? É cruel. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que, em face de qualquer coisa, os anticristos não entendem corretamente a vontade de Deus, sempre entendem errado. Com Sim. certeza. Eles abordam uma simples mudança no dever como perspectiva maligna, achando que foram rebaixados, que estão dificultando as coisas para eles. Até acham que a casa de Deus fica mandando neles como se fossem robôs. Ficam negativos e resistem, e podem abandonar seu dever, desprezando o trabalho da casa de Deus. Os anticristos têm uma natureza tão cruel e tão maligna. Tem mesmo. Mas eu vi que eu estava agindo da mesma forma. Eu devia ter refletido sobre o meu fracasso depois que fui dispensada e valorizado essa chance num dever novo. Mas eu nem refleti. Achava que a líder estava sendo dura comigo, que tratar de assuntos gerais era um status mais baixo, que eu fazia tarefas toscas e não era digna de ser cultivada, que por isso não tinha um futuro. Simplesmente não conseguia me submeter. E até achava que tinha sido injustiçada. Eu resisti muito a esse dever. Eu era desleixada, agia sem me envolver, só deixava me levar. Eu estava me colocando contra Deus e usando essa negatividade para ir contra Deus. Verdade. Eu não quis cooperar quando as irmãs de rega pediram minha ajuda, mas estava cheia de queixas. Achava que estavam mandando em mim, fazendo-me labutar e fazer tarefas toscas. Eu estava sendo absurda e maligna.
Queria dar vazão aos meus sentimentos de injustiçada. Por isso, expressei minhas queixas à minha antiga parceira e reclamei da líder. Isso a afetou e ela acabou tendo um preconceito contra a líder. Essa mudança no dever me expôs completamente. Cumpria meu dever baseado em preferências pessoais. Só queria aquele que favorecesse minha imagem. Com um status mais baixo, achava que não me admirariam, que eu não receberia bênçãos. Estava negativa e enrolava, colocando-me contra Deus. E até dando vazão à minha raiva. Eu espalhava preconceitos e noções e trouxe outra pessoa para o meu lado, para lutar por mim. E em que isso era diferente de um anticristo? Sim. Em minha reflexão vi que eu não tinha nenhuma humanidade nem razão, que eu tinha uma natureza cruel. Sim. Então li algumas das palavras de Deus. Vou lê-las para vocês. Ótimo. Ótimo. Algumas pessoas não cumprem bem o seu dever, são descuidadas e causam perturbações. E, por fim, são substituídas, mas não expulsas da igreja, o que é dar-lhes uma oportunidade de se arrepender. Todos têm caracteres corruptos e todos têm momentos em que ficam perplexos ou confusos, momentos em que têm estatura baixa. O objetivo da oportunidade é que possa reverter tudo isso. E como reverter isso? Você deve refletir e passar a conhecer os seus erros passados. Não invente desculpas e não espalhe noções. Se você entender Deus errado e casualmente repassar esses equívocos para que outros interpretem Deus errado com você, e se você tem noções que anda por aí espalhando, para que todos tenham noções com você e tentem argumentar com Deus junto com você, isso não é demagogia? Não é opor-se a Deus? E algo bom pode vir de opor-se a Deus? Você ainda pode ser salvo? Você espera que Deus o salve, mas você resiste e se opõe a Deus. Será que Deus ainda pode salvar você? Esqueça essas esperanças. Quando você cometeu um erro, Deus não o responsabilizou. Nem mesmo o expulsou por causa desse único erro. A igreja lhe deu uma chance e permitiu que continuasse num dever e se arrependesse, que é a oportunidade que lhe foi dada por Deus. Se tem consciência e bom senso, você deve valorizar isso. Algumas pessoas são sempre descuidadas e superficiais no seu dever e são substituídas. Algumas são transferidas. Isso significa que foram expulsas? Se Deus não disse isso, você ainda tem uma chance. Então o que é que você deve fazer? Você deve refletir e conhecer a si mesmo e se arrepender verdadeiramente. Essa é a senda. Mas não é isso que algumas pessoas fazem. Elas contra-atacam e dizem: não me foi permitido cumprir esse dever, porque eu disse a coisa errada e ofendi alguém. Elas não procuram o problema em si mesmas, não refletem, não buscam a verdade, não obedecem aos arranjos de Deus e se opõem a Deus espalhando noções. Não se tornaram Satanás? Quando você faz as coisas que Satanás faz, você já não é mais um seguidor de Deus. Tornou-se inimigo de Deus. Deus poderia salvar o seu inimigo? Não poderia. Deus salva pessoas com caracteres corruptos, pessoas reais, não demônios, não os seus inimigos. Quando você vai contra Deus e se queixa dele e o interpreta errado e julga Deus, espalhando noções sobre ele, você está indo totalmente contra Deus. Está levantando um clamor contra Deus. Amém. Amém. A leitura das palavras de Deus me comoveu. Eu tinha perdido aquele dever, mas Deus não estava me privando da chance de cumprir um dever. Correto. Ele não disse que eu não podia buscar a verdade, que eu seria expulsa. Outro dever havia sido arranjado para mim, dando-me uma chance de refletir e entender a mim mesma. Mas, por não entender a vontade de Deus, eu achava que essa mudança significava perder status e reputação, que eu não teria um futuro. Eu estava negativa e me opus a Deus. Eu era tão rebelde e insensata. Quando estava regando recém-convertidos, já que eu não tinha calibre bom, eu não conseguia comungar claramente as várias verdades sobre visões, e as perguntas deles não foram resolvidas. Mas, temendo que os outros me menosprezassem, eu fingia.
e não me abria nem buscava ajuda para as dificuldades. A líder comungou comigo os princípios e métodos para aquele dever, mas eu me contentava em só conhecê-los e depois não pensei em como praticá-los e aplicá-los. Assim, não entendi muitos princípios nem mesmo após muita comunhão. E meu trabalho de rega nunca obteve bons resultados. Eu não só tinha calibre ruim, mas era muito arrogante e não tinha vontade de buscar a verdade. Eu não melhorei minhas habilidades e não havia progresso no trabalho pelo qual eu era responsável. Por isso eu precisei ser dispensada. Mas eu não queria admitir minha corrupção e falhas. Indignei-me com a dispensa e me recusei a aceitá-la. Até me equivoquei, achando que Deus estava me expondo e estava me expulsando. Isso era absurdo e totalmente insensato da minha parte. Com meu calibre ruim e a falta de conquistas na rega, sempre me sentia constrangida, inadequada e deprimida. Se eu tivesse continuado com esse dever, isso teria prejudicado a minha vida e atrasado o trabalho na igreja. Com base em meu calibre e meus pontos fortes, a líder me deu um dever que eu conseguia cumprir e completar. Isso era seguir os princípios e era ser responsável em relação à minha vida. Mas eu não sabia o que era bom para mim. Eu não refleti sobre mim mesma, mas contra-ataquei. Julgando a líder pelas costas e espalhando negatividade. Parecia que eu só a estava criticando. Mas, na verdade, estava me opondo a Deus, colocando-me contra Ele. Verdade. Ao ser exposta desse jeito, vi que eu não só carecia de calibre, mas que também tinha um caráter corrupto. Se eu não me submetesse como devia e cumprisse meu dever com sinceridade, eu seria exposta e expulsa. Sim. Em minha reflexão, descobri também uma opinião equivocada que eu nutria. Eu achava que deveres tinham classificações diferentes, baixos e elevados, e que só o dever de líder ou regadora era um dever real, enquanto tarefas subalternas e trabalhos de assuntos gerais não contavam. Achava que era trabalho simplório e que era prestar serviço, que eu acabaria sendo expulsa. Quando fui designada para tratar de assuntos gerais, eu me senti inferior e que me tratavam como uma máquina. Eu resisti muito a isso e não tive motivação para cumprir meu dever. Mas na casa de Deus, todos os deveres servem ao plano de gerenciamento de Deus para salvar a humanidade. Não importa se você é líder, regador ou se trata de assuntos gerais. Tudo é comissão de Deus e devemos cooperar. É igual a uma máquina. Cada peça tem seu propósito. Por isso, não existe dever nobre ou baixo, alto ou inferior. Só existem funções diferentes. Sim. Não importa que dever estejam fazendo, todos têm lições a aprender, verdades em que devem entrar. Amém. Contanto que busquemos a verdade, todos podemos ser salvos. Verdade. Graças a Deus. Sua comunhão me fez lembrar de algo que Deus diz. As funções não são as mesmas. Existe um só corpo. Cada qual cumpre seu dever. Em seu lugar e da melhor forma. Para cada centelha há um raio de luz. E buscando maturidade na vida, assim ficarei satisfeito. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus espera que sejamos capazes de aceitar sua soberania e seus arranjos, cumprir nossa parte em deveres diferentes, experimentar sua obra e buscar mudança de caráter. Essa é a vontade de Deus. Com certeza. Mas eu sempre pensava errado sobre as coisas. Achava que tratar de assuntos gerais era fazer tarefa tosca e prestar serviço. Apliquei essa perspectiva distorcida e maligna à mudança em meu dever. Entendi errado a vontade de Deus. Isso é odioso e repugnante para Deus. Sim. Isso me lembrou de algumas das palavras de Deus. Posso lê-las? Ah, claro. Aqui. Ok. É o desejo de Deus que todas as pessoas sejam aperfeiçoadas, que sejam ganhas por Ele no fim, que sejam completamente purificadas e se tornem pessoas que Ele ame. Não importa se digo que são subdesenvolvidos ou de baixo calibre, isto é fato. Expressar este fato não é prova de que eu pretendo abandoná-los, de que eu perdi
há esperança em vocês. Muito menos que não estou disposto a salvá-los. Eu venho hoje para realizar a obra da sua salvação, o que é uma continuação da obra da salvação. Toda pessoa tem a chance de ser aperfeiçoada, contanto que você esteja disposto, contanto que busque. No fim, você será capaz de alcançar resultados e ninguém será abandonado. Amém. Se carecer de calibre, minhas exigências estarão alinhadas com isso. Se for de alto calibre, minhas exigências estarão alinhadas com isso. Se for ignorante e analfabeto, minhas exigências estarão alinhadas com isso. Se for alfabetizado, minhas exigências estarão alinhadas com isso. Se for idoso, minhas exigências estarão alinhadas com sua idade. Se puder oferecer hospitalidade, minhas exigências estarão alinhadas com essa capacidade. Se disser que não pode oferecer hospitalidade e que só pode realizar certa função, quer seja propagar o evangelho, cuidar da igreja ou cuidar de outros assuntos gerais, seu aperfeiçoamento por mim se baseará na função que você realiza. Amém. Amém. Que passagem maravilhosa. Eu já tinha lido, mas ela não tinha me impressionado. Hoje isso me comove e eu posso entender a vontade de Deus um pouco melhor. Graças a Deus. Sim, Deus é justo com todos. Ele dá a todos nós uma chance de buscar a verdade, dando-nos deveres diferentes de acordo com nosso calibre e estatura, para que possamos obter alguma prática e ter a chance de ser salvos. Correto. Isso me comoveu muito, mas também me envergonhou. Eu entendi errado e culpei Deus, sem entender a sua vontade. Na verdade, Deus nunca disse que não salvará pessoas de calibre baixo. E seu calibre ou dever que cumprem não determina como ele as trata. Verdade. Ele observa se elas amam e buscam a verdade. Esse é o critério para determinar se elas podem ser salvas. Certo. Amém. Lembrei-me de uma malfeitora que foi expulsa da igreja no passado. Ela parecia ter calibre, e o dever dela inspirava admiração. Mas ela também buscava status, oprimia e excluía pessoas. Ela foi podada e tratada muitas vezes, mas não se arrependeu. Eventualmente, ela foi expulsa. E os falsos líderes e anticristos que têm sido expostos e expulsos pareciam ter calibre e também pareciam ter dons. Mas eles não buscavam a verdade. Sempre buscavam nome e status e estavam numa senda contrária a Deus. Com certeza. Não importa o status ou calibre que alguém pareça ter. Se não buscar a verdade, ser exposto e expulso por Deus acontecerá. Sem dúvida. Também pensei em alguns irmãos de calibre mediano, cujos deveres não são notáveis. Mas eles investem seu coração e assumem o lugar de um ser criado. Quando revelam corrupção, eles vêm para diante de Deus para orar e buscar, e se conhecer por meio de suas palavras. Seus caracteres corruptos podem mudar com o tempo. Sim. Eu pude sentir como o caráter de Deus é justo quando refleti sobre isso. Amém. Deus não trata ninguém injustamente. Não importa a qualidade do nosso calibre ou o dever que cumprimos. Deus nutre e rega todos igualmente e estabelece situações para que possamos entrar na realidade da verdade. A obra de Deus para salvar o homem é tão prática. Certo. Amém. Depois de entender a vontade de Deus, parei de resistir tanto ao meu dever atual, mas quis me submeter e cumpri-lo. Amém. Sim. Mais tarde, li algumas das palavras de Deus. Vou lê-las para vocês. Certo. Hoje, quando vocês cumprem um dever na casa de Deus, seja ele grande ou pequeno, quer envolva trabalho físico ou uso de seu cérebro, seja ele feito fora ou dentro da igreja, o dever que vocês cumprem não é casual. Como isso é sua escolha? É dirigido por Deus. É só por causa da comissão de Deus que vocês se motivam, têm esse sentido de missão e responsabilidade, e são capazes de realizar esse dever. Entre os incrédulos, há muitos que são atraentes, inteligentes ou capazes. Mas Deus os favorece? Não. Deus não os escolheu. Deus só favorece vocês, este grupo de pessoas. Ele os faz desempenhar todo tipo de papel, assumir todos os tipos de deveres e responsabilidade em sua obra de gerenciamento. E quando o plano de gestão de Deus chega ao fim, se completa. Que glória e que honra isso será!
Amém. Assim, ao cumprir seu dever, as pessoas sofrem adversidade quando abrem mão, se despendem, pagam um preço. Quando perdem status, fama e fortuna no mundo, quando deixam de ter tais coisas, é como se Deus tivesse tirado essas coisas delas. Mas elas ganharam algo mais precioso e valioso. O que elas ganharam de Deus? É cumprindo um dever que ganham a verdade e a vida. Só quando você tiver cumprido bem seu dever, completado a comissão de Deus para você, quando viver a vida toda para a sua missão e comissão que Deus lhe deu, quando tiver um testemunho lindo e viver uma vida que vale a pena, só então você será uma pessoa real. E por que digo que você é uma pessoa real? Porque Deus escolheu você, permitiu que você realizasse o dever de uma criatura de Deus em seu gerenciamento, e não pode haver maior valor ou significado na sua vida. Amém. Amém. Deus não olha para o que você diz ou promete quando está diante dele. Deus olha para o que você faz. Mas Deus não se importa quão elevadas, misteriosas ou poderosas são as suas ações. Mesmo que faça algo pequeno, se Deus vê sinceridade nas suas ações, Ele diz: essa pessoa acredita sinceramente em mim. Ela nunca exagera. Ela se comporta de acordo com a sua posição. Embora possa não ter feito grandes contribuições para a casa de Deus e seja de calibre baixo, ela é firme em tudo que faz. Ela tem sinceridade. O que inclui essa sinceridade? Inclui temor e obediência a Deus, bem como fé e amor verdadeiros. Inclui tudo o que Deus deseja ver. Para os outros, tais pessoas podem não ser notáveis. Pode muito bem ser uma pessoa que faz comida, ou mesmo a faxina, alguém que desempenha um dever comum. Tais pessoas não são notáveis para os outros, não alcançaram nada grande. E não há nada de estimável, admirável ou invejável nelas. São apenas pessoas comuns. No entanto, tudo o que Deus quer é encontrado nelas, tudo é vivido nelas, e elas dão tudo a Deus. O que mais vocês acham que Deus quer? Deus está satisfeito. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que não importa o dever que eu receba, ele vem do governo e dos arranjos de Deus. Eu devia me submeter e abordá-lo com meu coração. Não importa qual seja o meu calibre ou quanto eu seja capaz de fazer, eu devo investir tudo o que tenho, dar tudo de mim. Essa é a vontade de Deus. E é isso que cumprir o meu dever realmente é. Graças a Certo. Deus. Essa é a atitude que devemos ter em relação ao nosso dever. É sim. Depois de tratar dos assuntos gerais por um tempo, vi que não era o trabalho enfadonho que eu tinha imaginado. Há muitos princípios que eu devo aprender e nos quais devo entrar nesse dever. E ele exige um coração genuíno que busca a verdade no seu cumprimento. Correto. Após adquirir alguma prática nisso, ganhei muito ao tratar dos assuntos gerais. Aprendi algumas habilidades e entendi alguns princípios. E também experimentei como é prática a salvação de Deus para a humanidade. Amém. Graças a Deus. Esse dever mudou a perspectiva incorreta que eu tinha em relação aos deveres. E fiquei disposta a me submeter aos arranjos de Deus e a dar tudo de mim no meu dever. Graças a Deus. a Deus.